Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento de Mercado. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho de 2017. Já adianto para vocês que hoje foi um dia em que o Ibovespa contrariou a tendência de alta registrada entre as principais bolsas internacionais e daqui a pouco eu explico exatamente o motivo pelo qual nós tivemos esse movimento aqui no Brasil. No exterior, o que a gente tem visto realmente é a continuidade da alta entre os mercados acionários em virtude da sinalização de liquidez elevada, ao menos no curto prazo. Hoje, durante a tarde, o Banco Central norte-americano, representado pelo FONC, decidiu por manter a taxa de juros inalterada nos Estados Unidos entre 1 e 1,25 pontos percentuais para os próximos 45 dias, além de mostrar novamente uma sinalização de gradualismo na retomada desse processo de aperto monetário. Isso é tido de uma forma bastante positiva pelos mercados, então a gente acaba vendo as bolsas subindo, reagindo a esses dados. Em paralelo a isso, pela quinta semana consecutiva, a API mostrou a queda dos estoques do petróleo nos Estados Unidos, então a commodity também tem um desempenho favorável e acaba privilegiando o desempenho das ações ligadas ao setor de energia, tem um preço representativo em boa parte dos índices acionários globais, então resultando e sustentando esse movimento de alta. Aqui no Brasil, além de uma maior cautela antes da decisão de política monetária do Copom, que foi conhecida apenas após o término das negociações, hoje houve um movimento de realização de lucro, sim, o Ibovespa teve uma queda de 1%, mas ainda acumula uma alta de 3,36% no mês de julho. Também alguma decepção em relação ao resultado fiscal do governo central. Hoje divulgou seus dados para o mês de junho, mostrou um déficit de 19,7 bilhões, resultado aquém da expectativa. Vamos aqui direto para a tela, vamos entender o movimento das principais bolsas. Vou começar pela Ásia, mas repare que realmente prevaleceu o sinal de alta entre as bolsas. Realmente o Brasil foi o único destaque negativo aqui. Então, Nikkei japonês subindo 0,48, Hang Seng subindo 0,33 lá em Hong Kong e na China 0,12% de alta. O FTSE inglês, por sua vez, teve uma valorização de 0,24%, o CAC francês 0,56% de alta e o DAX alemão subindo 0,33%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários retornaram e renovaram suas máximas históricas ao longo da sessão de hoje. Se, por um lado, existe a possibilidade de aumento da taxa de juros por lá, a economia continua dando sinais claros de aquecimento e, portanto, a atividade econômica compensaria esse cenário de taxas de juros mais altas e isso é refletido no valuation das empresas e, portanto, sustenta essas máximas históricas auferidas por lá. Dow Jones hoje fechando uma alta mais expressiva, 0,45%, enquanto S&P e Nasdaq tiveram oscilações mais estreitas. S&P praticamente estável, 0,03% de alta, enquanto o Nasdaq subiu 0,16%. O Ibovespa, como eu comentei com vocês, contrariou toda essa tendência, terminando numa queda de 1%, cotado aos 65.011 pontos, acumulando, portanto, na semana um ganho de 0,5%. O giro financeiro de hoje retornou ao nível médio dos últimos meses em 6,9 bilhões de reais. E como a gente está no meio da safra de balanços aqui no Brasil, referentes ao segundo trimestre de 2017, é natural que a gente veja entre as maiores oscilações do Ibovespa justamente as empresas que têm divulgado os seus resultados. Hoje não foi diferente, diversas empresas divulgaram logo pela manhã ou no final da noite de ontem, e aqui, né, entre as maiores altas e baixas estão refletidas. No caso da JBS, o mercado reagiu positivamente à notícia de reperfilamento do perfil da dívida, subindo 6,7% hoje. Bem importante lembrar sempre que trata-se de um ativo bastante volátil. Costumamos enxergar as ações figurando entre as maiores altas de um dia e no dia subsequente já entre as maiores baixas. Então é um papel que exige um pouco mais de cautela do investidor. Na nossa visão, é um ativo interessante para compor um portfólio, mas com um horizonte de retorno de médio e longo prazo. Entre as altas também estão as ações da Qualicorp, subiram 2,9%. Pão de Açúcar, as ações subiram 2,1%. O resultado veio sólido agora no segundo trimestre de 2017. Já no nosso relatório Abertura de Mercado, faço convite a todos para acompanhar a divulgação desses relatórios. Nós analisamos esses resultados. Para quem tiver interesse de conhecer mais os números, recomendo a leitura do relatório. A TIM também mostrou resultados sólidos agora para o segundo trimestre de 2017. Hoje, no nosso relatório diário de mercado, nós fazemos uma análise completa do resultado da TIM. Nós seguimos, portanto, com a nossa recomendação de compra, nós acreditamos bastante nesse papel. E, por fim, as units do Santander encerraram em alta de 1,4%. Na direção contrária, apesar de uma nova alta do minério de ferro, hoje o minério de ferro subiu 1,37%, terminou o dia cotado aos $70,50. A gente viu uma realização de lucro entre as empresas de siderurgia e mineração. Então,
Entre as maiores quedas, portanto, as ações da Gerdau, da metalúrgica Gerdau, CSN, figuraram entre as maiores quedas. Então, Gerdau caindo 6,3%, metalúrgica Gerdau caindo 5,1% e CSN caindo 4,5%. Eletrobras 3,3% e Lojas Renner também aqui reagindo ao resultado, 3,3%. Em relação aos nossos números, os resultados de hoje vieram bastante alinhados à expectativa, mas não foram suficientes para empolgar o mercado, provavelmente não aumentando as recomendações em relação a essa ação, portanto, a gente vê alguma variação negativa nessas ações. No entanto, a gente sempre comenta, as ações da Lojas Renner estão na nossa carteira top 10, a gente tem um viés bastante positivo para elas ainda, inclusive com recomendação de compra. Acho que de uma forma geral o que era para hoje é isso. Agora a gente olhando para amanhã, a agenda econômica ela perde um pouco de relevância quando comparada com hoje, já que hoje tivemos decisão de política monetária nos Estados Unidos e decisão de política monetária aqui no Brasil, mas ainda assim tem dados que merecem destaque. Aqui no Brasil, por exemplo, conhecemos os dados de crédito referente ao mercado de crédito doméstico no mês de junho, e nos Estados Unidos teremos dados de atividade econômica em duas regiões importantes dos Estados Unidos, Kansas e Chicago. Hoje a decisão de política monetária por lá foi unânime, mas qualquer sinalização de algum dirigente de Fed dessas determinadas regiões pode alterar a perspectiva do mercado em relação aos próximos movimentos de política monetária por lá. Nós não acreditamos em elevação de juros nesse ano de 2017, mas é claro que o acompanhamento desses dados se faz muito necessário e, portanto, alguma volatilidade pode ser esperada durante a tarde de amanhã em reação à divulgação desses dados. Com isso eu encerro o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até amanhã.